E aqui estamos palpites de sábado, dia 31/5. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Turma, no final do vídeo os jogos do Campeonato Brasileiro. Então vamos começar com a Série B. Coritiba e Avaí. O Coritiba é o terceiro e o Avaí quinto. Nos últimos 5 jogos o Coritiba venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 9. Ambas marcam não em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos o Avaí venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 7. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória de 1-0 para cada lado. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Atlético Goianiense e Goiás. O Goianiense é o 13º e o Goiás primeiro. Nos últimos 5 jogos o Goianiense venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e empatou 3. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos o Goiás venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 7. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 2-1 para o Atlético. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Atlético contra Cuiabá. O Atlético é o 18º e o Cuiabá 7º. Nos últimos 5 jogos o Atlético venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Ambas marcam não nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos o Cuiabá venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 9. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Liga dos Campeões, final. PSG contra Inter. Nos últimos 5 jogos o PSG venceu 4 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos a Inter venceu 3 e empatou 2. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 8. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Palpite, PSG vence, empate e anula. Ou dupla chance, PSG vence e empate. Campeonato japonês, Mashida contra Yokohama. O Mashida é o 10º e o Yokohama 20º. Nos últimos 5 jogos o Mashida venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos o Yokohama venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 3-1 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Kyoto contra Tóquio. O Kyoto é o 4º e o Tóquio 17º. Nos últimos 5 jogos o Kyoto venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Tóquio venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida, em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 2-1 e 3-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio.
Campeonato Uruguaio, Progresso contra Danúbio. Nos últimos 5 jogos, o Progresso venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida, em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Danúbio venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida, nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Plaza Colônia contra Liverpool. Nos últimos 5 jogos, o Plaza empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida, nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Liverpool venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida, em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Liverpool. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Miramar contra Racing Montevidéu. Nos últimos 5 jogos, o Miramar venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida, em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Racing venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida, nos últimos 3. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Liga K1 da Coreia. Anyang contra Daejeon. O Anyang é o nono e o Daejeon o segundo. Nos últimos 5 jogos, o Anyang venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida, nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Daejeon venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida, em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Daejeon. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Jeonbuk contra Ulsan HD. O Jeonbuk é o primeiro e o Ulsan terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Jeonbuk venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Menos de 3 gols e meio na partida, em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Ulsan venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida, em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Ulsan. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Brasileiro, Bahia e São Paulo. O Bahia é o 7º e o São Paulo 13º. Nos últimos 5 jogos, o Bahia venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida, em 8 de 10. Ambas marcam não, em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida, nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do São Paulo, 3-1 e 3-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Gol do visitante. Vasco e Bragantino. O Vasco é o 15º e o Bragantino o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Vasco venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida, nos últimos 5. Menos de 3 gols e meio na partida, em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Bragantino venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida, em 9 de 10. Ambas marcam não, em 7 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Bragantino e um empate, 2-1 e 2-2. Palpite, gol do visitante.
Copa do Mundo de Clubes, Playoffs. Los Angeles contra Clube América. Nos últimos 5 jogos, o Los Angeles venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o América venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Palpite, casa vencer, empate e anula. Ou dupla chance, casa vencer, empate. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.